Sério? Isso é um segredo. E eu quero te contar também um segredo que a palavra de Deus deixa para nós. Vem comigo então, roda a vinheta. Olá, queridos. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Veja o que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha que interessante, nos livrando do peso do pecado que nos embaraça. Mas o escritor aos Hebreus deixa para nós aqui um segredo muito interessante. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o segredo que eu quero te contar. Quando você olha para Cristo, você não tem como vacilar ou afundar, como Pedro fez. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Muitas vezes nós temos dificuldade porque nós não olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos preocupados com muitas outras coisas. Nós estamos preocupados com o mundo, com as coisas que estão acontecendo no mundo e esquecemos de olhar firmemente para Jesus Cristo, porque nele nós temos a direção certa para a nossa vida, para os nossos propósitos. Nós temos em Cristo Jesus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é isso: largando o peso do pecado, desembaraçando das confusões. Irmãos, viva uma vida simples. Eu tenho lutado todos os dias para viver uma vida simples. E muitas vezes as coisas vêm para nos embaraçar, para que nós possamos realmente entender quem é Cristo Jesus, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra nos deixa, nesse momento de recarregar as baterias, muitas outras estratégias para que nós possamos entender que Ele é o autor e consumador da nossa fé. O que é ser o autor e o consumador? Ele idealizou, Ele planejou, Ele projetou e Ele foi lá na cruz e fez isso. O que é que Ele fez na cruz? Ele morreu por minha causa e por sua causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi isso que Ele fez, para que o pecado não dominasse mais sobre nós. Pecado tem que ser acidente na sua vida. Pecado não pode ser planejado. Pecado tem que ser realmente um descuido. Não que você não vá pecar, mas se você pecar, você tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. A palavra de Deus te garante isso também. Mas se você olhar para o autor e consumador da sua fé, você vai ser bem-aventurado. Você vai correr a carreira que te está proposta. Quantas pessoas desanimam no meio do caminho, quantas pessoas deixam de fazer aquilo que Deus tem para elas, por quê? Elas não estão focadas em Cristo Jesus. E o que eu quero te dizer nessa tarde, que você foque os seus olhos, a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus, para que você seja bem-aventurado, para que você tenha sucesso em tudo que você for fazer, para que você seja mesmo cheio do Espírito Santo. Então que nesse tempo, durante o período de louvor que nós vamos deixar no final desse vídeo, você possa orar e pedir ao Senhor: Senhor, recarrega as minhas baterias e me põe no foco, me põe, Deus, naquilo realmente que é a Tua vontade para a minha vida, para que eu possa realmente compartilhar com as pessoas disso e ser cheio da graça, ser cheio da virtude do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu amado, minha amada, que você seja mesmo pleno na vontade de Deus para a sua vida e que o seu foco esteja no autor e consumador da sua fé. Um abraço e até a próxima. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.